Bem, amados, não sei se vocês perceberam, então logo nós chegamos aqui no estudo do Apocalipse, aqui por volta do capítulo 8, ou a partir do capítulo 8 em diante, ou melhor, a partir do capítulo 9, né? Que nós estamos assim, sem uma sequência, assim, capítulo 9, 10, 11, assim em diante. Isso porque, como foi explicado aqui no início, também em outros momentos desse estudo, o Apocalipse ele tem duas partes principais. Capítulo 1 até o capítulo 11, onde ali no capítulo 11 se encerram as revelações do livro que estava selado na mão do Pai, do capítulo 5. E do capítulo 12 até o final, então, é como que o Senhor retomasse profecias já ditas do capítulo 1 ao 11, e então nos colocasse em evidência os aspectos importantes. É como se fosse dado um zoom para poder obter uma visão minuciosa de algumas revelações que foram então mencionadas até o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Esse olhar estrutural é o que gera a unidade do livro. Isso, sabemos que a maioria dos estudiosos do Apocalipse, eles costumam estudar o Apocalipse numa sequência de capítulos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e assim eles vão até o final do livro. E nós entendemos que o Apocalipse, de fato e de verdade, ele se encerra no capítulo 11. E aí o grande questionamento é, como é que pode o Apocalipse acabar no capítulo 11, se esse livro tem 22 capítulos? Em outras palavras, como é que ele pode acabar na metade? Né? Como é que ele pode acabar na metade? E aí eu convido os irmãos novamente, e essa repetição minha, a minha insistência em repetir isso não é sem razão. Talvez para um ou dois acha que está muito repetitivo. Mas isso é tão fundamental e tão crucial, e tem uma certa complexidade, que temos que estar sempre resgatando, constantemente, o aspecto ou os aspectos estruturais do livro, para que nós não nos percamos jamais na revelação deste livro. Então, como é que nós podemos falar o livro do Apocalipse? Vamos colocar 4 pontos aqui, para que fique definido no seu entendimento, e isso de acordo com o livro do Apocalipse. 4 divisões básicas do livro do Apocalipse. Perfeito? Vamos colocar Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Nós temos ali 3 divisões já. Só nesse versículo, o versículo 19 do capítulo 1, já nos diz que as visões que seriam relatadas neste livro fazem parte de 3 grupos. Você pode verificar na sua Bíblia. As coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Então são 3 partes aí. E a 4ª, então, seria do capítulo 12 ao 22. E aí eu passo a explicar por que o capítulo 11 ao 22 constitui-se numa 4ª parte. Ok, pessoal? Vão tentando aí colocar isso na ordem. Bem, se no capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, o próprio Jesus instrui a João dizendo, olha João, você vai escrever agora as 7 igrejas. Um livro. E você vai enviar este livro às 7 igrejas. Escreve, pois, Jesus ordena, escreve, pois, as coisas que vistes, isto é, as coisas que você acabara de ver. Então, se ele fala isso no capítulo 1, versículo 19, as coisas que viste só podem ser as anteriores a este versículo. Todos estão de acordo com esse sentido? Sim ou não? Olha, pense comigo aqui. Vamos pensar estruturalmente. Abre só um parênteses aqui. A maioria das vezes nós não entendemos muitas coisas porque o nosso pensamento não é estruturado. A gente pensa tudo muito bagunçado. Desculpe-me colocar esse exemplo, mas é igual a cabeça de mulher. A mulher, ela vai conversando assim, e aí acaba um assunto em outro, e não acaba, não vai emendando no outro, e no final volta para o início, está no meio, aí o homem fica sem saber o que faz, né?
Fala, não, eu não estou entendendo nada, para. A mulher fala, mas você também não me entende. Aí como é que entende? Não, a mulher tem um pensamento, é complexo. Mulher tem um pensamento complexo, não é fácil não. Entender a mulher é muito difícil. Eu acho que só quem entende é Deus. Não é só Ele. E é porque ele não é casado. Se fosse, talvez... Desculpa a brincadeira, pessoal. É só pra gente... Né? Brincadeira, viu, irmãos? Tá bom? Estão perdoados? Amém. Assim, não, nós temos que pensar estruturalmente. Tem que pensar cadenciado. Cada coisa no seu lugar e relacionando um com o outro. Devagarzinho, sem pressa. Se você estruturar o pensamento, aí você vai ter uma visão, clara da verdade. Então, quando Jesus diz, olha, capítulo 1, versículo 19, escreve, pois, as coisas que vistes, e o verbo aqui está muito claro, é um passado imediato, portanto, as coisas que você acabara de ver, só pode ser o que ele acabara de ver antes do versículo 19. Que é exatamente o que está aí, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 12 a 18. Olha na sua Bíblia para você ver. 12 a 18. Por que 12 a 18? Porque no 12 fala assim, voltei-me para ver quem falava comigo. Não está assim na sua Bíblia? E voltando vi. Pronto. Aí ele vai narrar o que ele viu. Ele vai narrar o que viu. Vi 7 candeeiros de ouro. E no meio semelhante a filho de homem. Aí começa a descrever este que estava no meio dos candelabros de ouro. A sua cabeça, os seus cabelos, o seu rosto, os seus olhos, a sua boca, as suas vestes, os seus pés. Não é? E aí esse que é descrito, a partir do versículo 12 em diante, coloca a mão no ombro de João e fala, João, não temas, porque eis que eu estive morto e tornei a viver. Eu sou o primeiro e o último e tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 18 aí. Escreve, pois, as coisas que viste. Portanto, a visão do Cristo glorificado no meio de 7 candeeiros de ouro. Então, se eu perguntasse, escreve as coisas que viste, a que se refere? Se refere ao Cristo glorificado entre as igrejas. Como é que abre o Apocalipse? Qual é a abertura do Apocalipse? Como é que ele se abre? A revelação do Cristo glorificado de Deus. Isso é para contrastar esse Cristo, conforme ele é descrito no capítulo 1 de Apocalipse, com o Cristo crucificado dos evangelhos. Porque o evangelho se encerra com a crucificação, a morte. Não, pastor, se encerra com a ressurreição. Mas mesmo na ressurreição, Jesus se apresentou ainda como homem. Razão porque ele acompanhou aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e eles não sabiam que era ele, conversava. Nas suas constantes aparições, mesmo depois da sua morte e ressurreição, ainda era na humanidade, sem a glória contida. Entenderam? Então, a visão final dos evangelhos é ainda de um Cristo homem humano ainda, porque a humanidade na qual ele se revelava ainda estava sem a glória. Não que ele não tinha sido glorificado, mas ele estava glorificado, porém a glória estava contida. Perfeito? E assim se pregou, desde a ascensão de Cristo até a época do Apocalipse, por volta do ano 94, 96, 95, por aí. Então a igreja do tempo, ela existia em razão da fé apostólica. Ou seja, os apóstolos que viram Cristo crucificado, morto e ressurreto, anunciou o Cristo ressurreto. Eles creram. Agora, quando o Apocalipse vai surgir por meio dessas revelações que João vai receber, a igreja já tinha perdido os seus apóstolos todos, com exceção de João. Muitos haviam morrido. A igreja estava minguando no número, porque com as perseguições, havia muitos mártires no final do 1º século. E minguando a fé. Porque a grande questão era, nós cremos nele e na esperança de que ele voltaria. E agora está tudo se acabando e ele não vem. E está somente João na ilha de Patmos. Então,
o Apocalipse, quando revelado a João, mostra a primeira revelação, esse Cristo glorificado, em glória, em poder, para que a igreja pudesse agora olhar para ele, não na sua mera humanidade, mas na sua humanidade glorificada, exaltada, em glória. Escreva as coisas que viste. Este é o primeiro ponto do Apocalipse, a primeira parte que deve ser vista. Entende isso? Se eu perguntar então qual é a primeira parte do Apocalipse, qual é a resposta? O Cristo glorificado. Ele continua dizendo: escreve também as coisas que são. Então, as coisas presentes, né? Do tempo presente. Aí eu gosto de deixar essa parte aí em suspenso, para que nós a identifiquemos, depois de identificarmos a terceira parte. Porque aí é inevitável que você deixe de descobrir, ou inevitável que você descubra que parte é essa. Então, se as coisas que viste é o capítulo 1, do 12 ao 18, as coisas que são, o que são. E as coisas que devem acontecer depois destas. Então, olha na sua Bíblia rapidamente aí. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Atenção. Sobe para aqui e te mostrarei o quê? O que deve acontecer depois destas. Escreva as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois. Então, do 4 diz: a partir do 4 eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. Então, a primeira divisão, capítulo 1, o Cristo glorificado. As coisas depois desta, que é a terceira, é do 4 para frente, porque sobe, João, aqui, para o céu, no capítulo 4, e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois dessas coisas. Então eu tenho as coisas que viste, capítulo 1. As que devem acontecer depois dessas, capítulo 4. E o que é as coisas que são? Ficou entre o 1 e o 4. E aí? Deu certo? Sim ou não? Vocês conseguem ver que o capítulo 2 e o capítulo 3 são as coisas que são? Quem não consegue ver, levanta a mão. Pastor, eu não estou enxergando nada. Se bem que nós já falamos isso aqui umas 10 ou 15 vezes, né? Desde quando nós começamos. Mas é bom falar de novo, sabia? É bom demais. Eu gosto de falar e repetir de novo, outra vez. Mais uma vez, de novo. Bem, as coisas que viste, capítulo 1. As coisas que são, capítulos 2 e 3. E as coisas que devem acontecer depois dessas, capítulo 4 em diante. Então, capítulos 2 e 3 são as coisas que são as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Tanto é, se você ler essas 7 cartas, nesses 2 capítulos, vai observar que todos os verbos, a maioria dos verbos, aqui falam das coisas presentes, as coisas que são. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, né? Sempre falando, eu conheço o lugar onde habitas, eu conheço, as coisas que são, que essa era da igreja, porque de Éfeso a Laodiceia, essas 7 igrejas, elas constroem profeticamente todo o período e toda a era da igreja. A igreja de Éfeso, a igreja do 1º século. Esmirna, 2º século, as perseguições. Pérgamo, olha como é interessante. Aí você vai para a história. Aí na história, você vai ver. 1º século, Éfeso. Como é que era a igreja do 1º século? Era zelosa? Muitas obras, muita atividade. Eles tinham toda uma ortodoxia, né? A ponto de colocar à prova o que se diziam apóstolos não eram. É verdade. Então, toda uma igreja cheia de atividade. Porém, uma igreja que, devido ao seu muito labor, perdera o primeiro amor. Ou abandonara, melhor dizendo. 2º século, Esmirna.
são as perseguições, as 10 grandes perseguições que o Império Romano fez contra a igreja. Isso é história, está na história, não tem como você negar esses fatos. Aí vem Pérgamo, a terceira igreja, é o terceiro período. E aí é incrível, porque Pérgamo quer dizer caminho no casamento. Caminho, gamo, casamento. É gamo de poligamia, polígamo, tá vendo? Casamento. Então essa terceira igreja, Pérgamo, fala do terceiro século, quando a igreja se casou, ó, casamento. Se casou com o mundo. Se casou com Roma, com o paganismo. Aí começa uma decadência que vai se concretizar cabalmente em Tiatira, que quer dizer exatamente o quê? Sacrifício. Aí vem a igreja romana, caída, apóstata, 1000 anos de trevas, até Sardes, que é reforma. Sardes quer dizer reforma, reforma protestante. Filadélfia, o amor fraternal, quando os irmãos são movidos a levar o evangelho ao mundo inteiro. Aí vai surgir a imprensa, vai surgir as muitas traduções da escritura, e os missionários invadindo o mundo, ó, levando aos lugares mais remotos e distantes, a outros mundos. Porque uma coisa é o mundo romano antigo, outra coisa é o mundo agora da América, América do Sul, Brasil, e aí vai, ó, se expandindo até que isso se esfria e entra no século XIX, XX e XXI, Laodiceia, essa igreja que pensa que é rica, e só que ela não pensa que é rica porque ela é doida, não, ela está certa. Ela é rica de dinheiro, muito dinheiro. Tanto é que a Rede Globo não pode mais ficar sem os evangélicos lá nos programas. Não tem jeito mais. Tem que ceder. Porque senão, se a Rede Globo não trouxer para si o meio gospel, eles vão perder para a Rede Record de televisão. Então, como é uma briga pela audiência, pelo espaço, pelo poder, então eles são obrigados, ó, porque eles resistiram por muito tempo. E tem mais. Logo, logo vai entrar programas evangélicos no SBT. Anota isso aí na agendinha. Depois na Globo vai entrar programa evangélico, porque é dinheiro. E não somente dinheiro que se injeta, mas público que assiste. Então eles vão ter que se render, porque o negócio é o dinheiro que move. Não é isso? Então isso é o quê? Isso é Laodiceia. Quando a igreja ela é rica. Só que o texto diz que ela pensa que é rica, mas ela é rica em dinheiro, só que ela é miserável, pobre, cega e nua, como seus líderes, os anjos da igreja, em questão de riqueza de Cristo, justiça, visão espiritual. É o nosso tempo de hoje. Então, as 7 igrejas, portanto, constroem esse período da igreja, ó, todo ele. Nós estamos, então, exatamente em Laodiceia, último período. As coisas que são. Essa é a segunda parte do Apocalipse. Pastor, então quer dizer que se nós estamos na última igreja, os eventos aqui profetizados do Apocalipse só ocorreram até a igreja de Laodiceia? Sim. O Apocalipse ele não se cumpriu na sua maior parte. Estamos no seu cumprimento no capítulo 3, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e comigo. Estamos nesse tempo. O tempo de hoje, em relação à igreja, é: o Senhor bate à porta do seu coração. Do meu coração. Nós já abrimos o coração e já entramos há muito tempo. Eu sou convertido tem 20 e tantos anos. Não, mas não é se converter no sentido do início da vida cristã, mas é de sofrer um profundo arrependimento, mudança de conceitos, mudança de valores, mudança de pensamento, voltar-se à Escritura, voltar-se a Cristo, que é o cerne da Escritura, para viver uma vida cristã adequada, não de acordo com o curso deste mundo. Haja vista que o mundo, a pessoa só vê o mundo como sendo a pinga, a maconha, o estupro, essas coisas, que é esse aspecto pecaminoso do mundo. Mas o mundo, ele tem esse aspecto pecaminoso? Tem. Que é representado no Antigo Testamento pela Síria, que era um dos inimigos de Israel. Mas também tem o aspecto o quê? Econômico, representado pelo Egito, lá no Antigo Testamento, um outro inimigo de Israel. Que é esse aspecto da subsistência, né? Do ter, do possuir, do adquirir, esse espírito de Caim,
de confiar no seu próprio braço, de que ele vai plantar e ele vai garantir a sua subsistência. Não é isso? Mas também tem o terceiro aspecto, que é de Babilônia, o terceiro amigo de Israel, que é o aspecto religioso. O mundo inclui o aspecto pecaminoso, o aspecto econômico e o aspecto religioso, que é qualquer e toda forma de religião, mesmo em nome de Deus e para Deus, mas sem Deus. Por quê? Se é para Deus, como pode ser sem Ele? É o homem servindo a Deus pelos seus meios próprios, ou servir a Deus com mãos humanas. E Deus não é servido por mãos humanas. Atos capítulo 17, versículo 25. Não está escrito isso? Devemos servi-lo em espírito e em verdade. Enfim, então, quando diz, eis que eu estou à porta e bato, é Jesus querendo entrar e reinar efetivamente na vida da sua igreja, do seu povo. Então, aqui nós temos a segunda parte do Apocalipse. Aí começa o capítulo 4. Agora eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois destas. Isto é, depois da era da igreja. Então, acabando a era da igreja, não acabou ainda. Estamos nela. Findando-se, portanto, o período dos gentios. Estamos pertinho disso. Aí vão começar as coisas que depois da era da igreja devem acontecer. Portanto, o nosso olhar está voltado agora para as coisas que vão acontecer logo, logo. Rapidamente a era da igreja acaba e aí temos que estar de olho nessas coisas futuras. Essas coisas futuras que ele vai revelar, se você ler o capítulo 4 e o 5, estão escritas num livro. Capítulo 5, o Pai, Deus o Pai assentado no trono, tendo na mão um livro escrito por dentro e por fora. Essas coisas futuras estão neste livro, que nós chamamos, a partir desse entendimento da escritora, nós colocamos um nome nesse livro, embora você não vai encontrar esse nome escrito aqui, nós chamamos o livro da economia escatológica de Deus. O livro está aqui. Da economia quer dizer o plano divino, como ele construiu todo um arranjo de coisas futuras, escatológico. Então como é que Deus vai cumprir esse tempo final da história? Como é que será? Quais são os eventos, os juízos, as manifestações? Como é que vai se dar isso? Então está nesse livro da economia, do plano, do projeto escatológico dessas coisas futuras. E aí, no capítulo 6, o Senhor, portanto, começa a abrir os selos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. O sétimo selo está onde? Capítulo 11. Aí eu pergunto para vocês todos agora. Quantos selos tem esse livro? 7. 7 ou 8? 7? Certeza? Querem contar? Não precisa, né? São 7 selos. Tá. Se esse livro não é uma brochura, como este aqui que nós temos em mãos, mas é um rolo, seja de couro ou de pergaminho, então é um livro, um rolo, que está selado, lacrado, com 7 selos. Portanto, não confunda selo com um evento. O lacre é apenas para vedar, para que ninguém tenha acesso a ele. Uma vez que é dito, o cordeiro abriu o primeiro selo, então o livro se abre um pouco, ele se desenrola, e aí nós temos acesso ao conteúdo daquela primeira porção. Quando se abrir os 7 selos, o livro estará todo aberto. Teremos, portanto, chegado ao seu fim. Quando você ler no capítulo 11, versículo 15, o sétimo selo, ou melhor, capítulo 8, né? Desculpe-me, tá, amados? Capítulo 8. O sétimo selo, tá vendo aí? Aí quando abre o sétimo selo, é dito que há neste 7 anjos com 7 trombetas, né? É o conteúdo dos 7 selos, do sétimo selo. Aí depois de tocar as trombetas, chegamos na última trombeta, portanto, no final do sétimo selo. Então acabou. Quando diz no versículo 19, 11 e 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. E foi vista a arca da aliança do seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada.
Quer dizer, foi lido todo o livro que estava na mão do Pai, e a visão então se encerra quando se diz, abriu-se então. É como perguntasse, o que aconteceu tão logo o livro foi totalmente aberto e lido? Abriu-se então os céus, o santuário de Deus, e foi visto a Arca da Aliança. Você sabe que a Arca da Aliança, ela tem um simbolismo muito grande no Antigo Testamento. O que significa a Arca da Aliança? Presença. Muito bem, presença. Na verdade, Deus habitava ali entre os querubins, né? Qual o significado da Arca da Aliança, além de trazer a presença de Deus? A fidelidade de Deus. A Arca da Aliança. A aliança do testemunho, a Arca do testemunho. Ou seja, Deus fez um pacto com o povo de Israel, e agora ele diz, e eu estarei aqui na Arca. E a minha presença é a garantia do cumprimento pleno desta aliança. Portanto, a Arca da Aliança se torna símbolo de fidelidade. É como que Deus dissesse, tudo o que está escrito neste livro, agora quando o céu se abre e se vê essa Arca da Aliança, é Deus dizendo, será cumprido fielmente. É um selo de fidelidade. Aí se encerra, o livro já foi aberto. Não tem mais nenhum selo a ser aberto. Pastor, mas de repente vem o capítulo 12 em diante. Aí, nós vamos ver essa última parte, 12 ao 22, como a quarta parte. As coisas que viste, a primeira. As que são, a segunda. As que hão de acontecer depois desta, a terceira. E agora a quarta, sendo capítulo 12 a 22. O que nós temos nessas partes, nessa última parte? 12, a mulher e o dragão. Mais preciso, né? Capítulo 12. Uma mulher universal, vestida de luzeiros, sol, lua e estrelas. Um dragão grande e vermelho diante dela, um filho varão no seu ventre. E por último, o restante da mulher, a descendência da mulher. Capítulo 12. Capítulo 13. Duas bestas, uma que emerge do mar, outra da terra. Capítulo 14. A colheita das primícias, da messe e da vindima. A grande tribulação. Arrebatamentos e grande tribulação. Capítulo 15 e 16. 7 flagelos, os juízos. Capítulo 17 e 18. A grande prostituta. Capítulo 19. A segunda vinda de Cristo de maneira visível, pessoal, em poder, em glória. Capítulo 20. O reino milenar. Capítulo 21 e 22. A nova Jerusalém. Você observa que a partir do 12, não tem mais uma sequência de primeiro selo, segundo selo, primeira trombeta. Não tem mais essa sequência. São quadros isolados, separados, mas que falam de coisas profundas. Capítulo 12, portanto, juntamente com o capítulo 14, ambos falam do arrebatamento, que ocorreu lá atrás, no capítulo 6 do Apocalipse, por ocasião do 6º selo. Mas que agora, aqui é como se Deus fala assim, bem, agora vamos falar então de algo já dito, agora em particular. Separa aí. Quero falar sobre a mulher, o filho varão, o dragão, essa guerra. Quero falar da ceifa das primícias, da messe, da vindima, capítulo 14. Quero falar sobre o anticristo que vai se manifestar, vai aparecer. Quero falar sobre os juízos, né, das 7 taças da ira de Deus, que estão lá na 7ª trombeta. Queremos falar também sobre a grande Babilônia, a prostituta. Também queremos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Olha, são aspectos pontuais, específicos e particulares nesta quarta parte. Perfeito? Por isso, aí voltando ao princípio dessa mensagem, é que quando nós chegamos aqui no capítulo 8, ou melhor, capítulo 9, a quinta trombeta, nós paramos de seguir uma ordem, a sequência, e vamos lá no 13, vai no 17. Por quê? Porque no 9... Capítulo 9, olhando a sua Bíblia, a quinta trombeta, o que se descreve? O que acontece na quinta trombeta? Várias coisas. Por exemplo, é visto uma estrela caída do céu na terra. Olha o que está sendo dito. Viu-se uma estrela caída. De onde? Onde? Então, entendeu? Viu-se uma estrela caída do céu. Onde?
Quem é essa estrela caída do céu que agora está na terra? Satanás. Satanás. Essa estrela caída. E quando foi que ele caiu à terra? Quando aconteceu, olha como que a gente faz agora esse diálogo com as partes individuais, do 12 em diante, com as partes sequenciais. Quando, no capítulo 12, o filho varão foi arrebatado, houve a peleja no céu, e o dragão, então, foi lançado à terra. Eu sei. Tem uma mensagem todinha só para explicar que tem alguns que olham para o capítulo 12 e pensam que essa mulher é Israel, que o filho é Jesus Cristo, que nasceu lá em Belém, e que a mulher fugiu para o deserto, seria Maria quando foi para o Egito. Aí quando entra aqui a peleja no céu, já vai lá para o início do mundo, lá quando diz que a queda original de Lúcifer. Ou seja, no capítulo 12, eles voltam para o nascimento de Cristo e voltam para a eternidade passada. Essa é uma visão totalmente distorcida e não se compatibiliza com o Apocalipse em nada. Até porque não tem quem consiga falar dessa visão deste modo, lendo versículo por versículo, no sentido de que nada disso que é dito se enquadra dentro dos parâmetros desse capítulo. Nós já falamos isso de maneira clara, fizemos uma aula todinha, um estudo só para provar que aqui não fala jamais do nascimento de Jesus, até porque nós estamos aqui, Apocalipse são as coisas futuras, e não as coisas passadas. Não pode o capítulo 12, que é o cerne do Apocalipse, no sentido de ser o centro de todo esse livro, voltar no nascimento. Com qual objetivo? E do nascimento voltar à eternidade passada para falar da queda de Lúcifer. Não. Aqui é esse filho varão que vai reger as nações com cetro de ferro, conforme Apocalipse capítulo 2, versículos 27 e 28, são os cristãos vencedores. Aqueles que hoje, no seio da igreja, dessa grande mulher universal, está sendo gerado como a parte forte, filho varão em oposição à mulher, em fraqueza. A mulher quer dizer a parte mais frágil. Está lá em 1 Pedro 3,7. A mulher, a parte mais frágil. E o homem, varão, a parte mais forte. Portanto, no meio do povo de Deus, espiritualmente falando, tem a parte mais forte. Essa parte mais forte é a que vence o mundo, é a que vence Satanás. São aqueles que seguem ao Cordeiro por onde quer que ele vá. E, portanto, estão num processo contínuo de aperfeiçoamento. E esse grupo, portanto, será arrebatado antes da grande tribulação. Tão logo ele é arrebatado, os céus, hoje habitados aí por Satanás e seus anjos, principados, potestades, dominadores, conforme Efésios 6, eles vão querer fechar esses céus para que o filho varão não suba. Porque ele sabe, está aqui no capítulo 12, versículo 12, que tão logo o filho varão subir, ele será destronado. Destronado. Então ele vai querer impedir. Ao tentar impedir, haverá uma guerra nos céus. Quando ocorrer essa guerra, que é exatamente os efeitos ali demonstrados no 6º selo, então o filho varão sobe para o trono e o dragão desce para a terra. Aí quando ele desce para a terra é dito, ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se traduz pouco tempo por sabendo que 3 anos e meio lhe resta para que ele seja amarrado e lançado no abismo, até que ao cabo de 1000 anos seja lançado no lago de fogo. Então, ele tem essa ira contra. Então, quando o filho varão sobe, o dragão desce. Aí é dito, vi uma estrela caída. Olha como se harmoniza o Apocalipse. Aí quando o dragão desce, o que ele faz? Olha o capítulo 12, quando ele desce. 12 e 18. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O dragão desce e ele se põe em pé sobre a areia do mar. 12 e 18. Aquela velha história, né? Tem Bíblia que não tem. É verdade. A sua não tem. Eu não tenho como explicar isso de novo agora, não. E fica pela fé aí. Depois a gente posso explicar melhor isso aí. Está na metade do 17? Aí esse que vem na metade do 17 cria um probleminha,
Porque me parece que essa que vem na 17 vai dar a entender que quem se põe na areia do mar é João, né? Vamos seguir, pessoal, vamos seguir. Depois a gente resolve esse problema aí, viu? Ou é o finalzinho do 17 ou o primeiro do 13, está por aí. Está aí, né? Por aí. Depois a gente explica direitinho, mas nós já discutimos bastante aqui. Vamos seguir, se a gente não consegue avançar. Estou tentando chegar lá no 13. Então logo o dragão desce, se põe em pé sobre a areia do mar. Por isso que é dito no capítulo 9, quando viu-se na terra uma estrela caída, é dito que a essa estrela caída, que é o diabo, o dragão do capítulo 12, é dada a chave do poço do abismo. Então é por isso que quando ele abre o poço do abismo, sai do abismo, lá na quinta trombeta, um tanto de demônios, espíritos malignos que vai saindo, parecidos com gafanhotos, como diz lá o capítulo 9. E aqui no capítulo 12, ao se pôr o dragão diante do mar, capítulo 13, logo emerge do mar a besta. Então, quando você reunir as ideias da quinta trombeta, a estrela caída abrindo o poço, é o mesmo que o dragão em pé diante do mar, tirando do mar, do abismo, a besta que emerge. Pastor, mas a besta emerge do abismo ou do mar? Ora, basta que você leia aqui, 12, 18, não, 13, 1, vi emergir do mar uma besta. Aí quando você olha lá no 18, melhor, no 17, 8. A besta que viste era e não é e está para emergir do abismo. De onde ela vai emergir? Do abismo. Capítulo 17, versículo 8, ela vem do abismo. E 13, 1, ela emerge de onde? Ela emerge do mar ou do abismo? Aí um abre a igreja do capítulo, a besta que emerge do mar. Aí o outro abre a igreja que emerge do abismo. Aí coloca lá, Igreja Evangélica Pentecostal Internacional, a besta que emerge do abismo. Aí o outro, Igreja Missionária Evangélica Internacional Mundial, e besta que emerge do mar. Aí se vão se multiplicando as igrejas, ou melhor, as denominações, né? Assim, não, a besta emerge do mar e do abismo. Mas como pode emergir do mar e do abismo ao mesmo tempo? Aí você vai ter que ter uma visão macro da Escritura. E se você tão somente também olhar para Jonas, o livro de Jonas, ele foi jogado aonde? No mar. E tragado pelo peixe, o peixe desceu até os ferrolhos do abismo. Por quê? Porque o abismo está na profundeza do mar. E o mar cobre o abismo. Não é sem razão que, vendo nós, esse tanto de demônios, espíritos malignos, saindo do abismo, e ao saírem pelo mar, porque o mar é a porta ou a entrada do abismo. Quando Jesus Cristo estava lá naquela cidade, em Gadara, e ele expulsou aqueles demônios todos daquele endemoniado, lembram? E os demônios rogaram dizendo, não nos mande sair para onde? Para o abismo. E o Senhor repreendendo-os, eles entraram nos porcos e despenharam para dentro do mar. Mas não poderia ir eles para o abismo, foram para o abismo entrando pelo mar. Enfim, porque o mar e o abismo estão numa relação horizontal, um sobre o outro. Então a besta que emerge do mar, ela sai de lá, então logo o dragão desce à terra, fica diante do mar, como uma estrela caída, a quem é dada a chave do poço do abismo, ele abre e sai do poço do abismo uma grande fumaça, aqui da trombeta, com milhares e milhares de espíritos imundos, tendo sobre eles um rei chamado Abaddon, ou Apolion, que quer dizer destruidor, destruição, que é essa besta do capítulo 13. Perfeito, né? O quadro ficou bem montado agora. Agora não tem mais o que fazer, só consigo falar até aqui. Assim, mais do que isso, impossível. Então, a grande tribulação, os 3 anos e meio finais da história, são marcados por essa presença maligna na pessoa do anticristo, na pessoa da besta. Semana passada, nós demonstramos aqui como essa besta que emerge do mar, ela é primariamente e a priori o Império Romano restaurado. Só que não é apenas o Império Romano, porque o Império não existe sem uma cabeça, que é o seu líder. Por isso que essa besta tem 7 cabeças, que são 7 reis. Capítulo 17, versículo 11. As 7 cabeças são 7 reis.
sendo que uma de suas cabeças será o sétimo rei, portanto, o rei último desse império é o rei do Império Romano restaurado. A partir de então, temos que falar da besta sempre nesses aspectos. Primeiro aspecto, enquanto império. Segundo aspecto, enquanto o líder mundial. Aqui, o líder deste império, que será então um líder mundial, que é o homem da iniquidade, o filho da perdição, que é o anticristo. Portanto, falaremos agora sobre o anticristo. Um pouco dele. Tá bom? Vamos praticamente ler aqui o capítulo 13, porque até o capítulo, do versículo 1 ao 10, nos fala sobre ele de maneira muito clara. Não precisaria nem de explanação. Diz assim: vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Bem, essas cabeças, como nós já falamos, aqui falam de 7 reis do Império Romano. Somente a partir dessas 7 cabeças e desses 7 reis é que nós vamos poder identificar quem será o anticristo. Sem essas 7 cabeças, poderia ser uma besta de uma cabeça só. Não tinha problema nenhum. A cabeça dessa besta seria o anticristo. Mas para nós entendermos e sabermos quem é o anticristo, aí foi preciso que na revelação se introduzisse 7 cabeças, para que dissesse: 5 caíram, uma existe, o outro não veio. A partir do que existe, a 6ª cabeça, o 6º rei, do tempo de João, Domiciano, pudéssemos discernir os anteriores e o posterior, para então você chegar à identidade dela. Quando diz que esta besta, ela tinha 10 chifres, é porque esses 10 chifres serão exatamente as 10 nações que se restaurarão dos fragmentos do velho Império Romano, a atual Europa, e unindo-se, formando um só bloco e reconstituindo um só império, darão o poder à besta. Está aqui, ó, capítulo 17, olha na sua Bíblia aí. Versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis. Então, sabendo que o Império Romano atualmente é um império totalmente fracionado, dividido, quebrado, como está lá na estátua de Daniel, os pés da estátua, que é o Império Romano, todo fragmentado. Os pés também, esse 4º reino que está dividido, porque Roma foi dividida em muitos reinos. Quantos países tem na Europa hoje? Eu não sei falar com precisão, mas são todos pedacinhos do antigo e velho Império Romano, que era um todo absoluto. E foi sofrendo as invasões daqueles bárbaros, né? Daquelas tribos, os vândalos, os godos, ostrogodos, visigodos, os suevos, suecos, francos. Eram tantos daquelas que foram conquistando e foram fragmentando, de modo que hoje você olha para o antigo Império Romano, ele é como os pés, todo quebrado, com vários países. E aí, para falar dessa reconstituição do velho império, é dito então de 10 dedos dos pés da estátua, ou aqui 10 chifres. Como diz 17:12, os 10 chifres são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Olha o 13. Tem estes quem? Esses reinos. Um só pensamento. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, irmãos, atentem para isso em nome de Jesus, vocês verão isso acontecer. Eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento. Eu penso isso comigo. Que talvez muitos aqui vão morrer daqui para lá. Mas é provável que a nossa geração ainda veja esses eventos acontecerem. Quais? Nós já vimos o euro, foi o primeiro passo para a reconstrução do velho Império Romano. Depois nós vimos o rompimento de fronteiras entre esses países. Depois nós vimos a Constituição única entre esses países. E agora já se fala então de um exército único. E o que vai sobrar depois de um exército único? Sabe o que significa exército? Vocês sabem? O que um exército representa para um país? O que um exército representa para um
país. Foi o que foi proposto, inclusive, por Maquiavel, na sua teoria do Estado. A formação de um Estado. O Estado só terá segurança ou poder se tiver exército, se tiver soberania. Exército significa soberania. Porque se quiserem tomar o que é nosso, quem entra em ação? O exército. É a defesa. É a soberania. Então, quando se tiver um exército só nessa União Europeia, o que vai faltar? Porque o exército único monta e estrutura a soberania. Aí tem que ter o quê? O soberano. Aquele que comanda o exército. Que dá ordem ao exército. E este que vai comandar. Tem estes, os 10 chifres, as 10 nações, um só pensamento. Então eles têm um propósito. E oferecem à besta, a um homem, o poder e a autoridade que possuem. Quando diz oferecem à besta, exatamente falando deste homem, que é o cavaleiro do cavalo branco, do primeiro selo, é dito, foi-lhe dada uma, lembram? E vi um cavalo branco, não foi? E o seu cavaleiro, a quem lhe foi dada uma coroa, está aqui, ó. Oferecem à besta o poder e a autoridade que possui, uma coroa. Pronto. Este homem é o 7º rei. É a 7ª cabeça. Só que, tão logo lhe é dada essa coroa, ele vai governar por 3 anos e meio. Quando então, capítulo 13, o que vai acontecer, hein? Capítulo 13, versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Pronto. Ele vai ser ferido de morte. Vão atirar nele. Ou sei lá, se vão dar uma facada. Ou não sei se vão colocar um explosivo numa carta. Não sei. Eu sei que ele vai morrer. Ele vai ser golpeado mortalmente. Ele morre. E ao morrer, olha o que é dito, no versículo 3 ainda. Mas essa ferida mortal foi curada. Ele se reestabelece da morte. Ele ressuscita. Este que recebe a coroa, governará por 3 anos e meio, vai morrer, e morrendo então, o que acontece? Ele ressuscita. E quando ele ressuscita, o que acontece? O que, irmãos? Olha o 3 aí. Vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir. Por quanto tempo? 42 meses. Isto é, 1.260 dias. Ou um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Ou 3 anos e meio. Então veja, a besta surge com o poder, morre e ressuscita. Na sua ressurreição, começa todo um processo de arrogância, de blasfêmia e de ação contra os santos por 3 anos e meio. Não é exatamente isso que está lá em Daniel capítulo 9, quando falando lá no versículo 27, que é dito que o anticristo fará uma aliança com muitos por 1 semana, portanto por 7 anos, e na metade da semana ele fará cessar o sacrifício. Então na metade da semana ele morre, e ao ressuscitar, é nessa volta e ressurreição, que ele quebra a aliança com muitos por 1 semana, e aí começa, como diz, pela asa das abominações virá o assolador. Aí vem agora o assolador. Aí começa um processo de assolação, que é dito o Abaddon, ou o Apolion, destruidor, destruição. E aí, como eu costumo falar, salve-se quem puder neste momento. Os cristãos vencedores já não estarão aqui nessa ocasião. Terão sido arrebatados. Agora, a maior parte da igreja estará aqui na terra. E é o versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir por 42 meses. Esta besta, olha o versículo 1. Vi emergir do mar uma besta, ou melhor, versículo 2, né?
A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Olhem para mim por um momento. Os irmãos lembram que nós falamos aqui na semana passada que os quatro grandes impérios que ascenderam um ao outro do tempo de Daniel até a segunda vinda de Cristo são, respectivamente, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Falamos isso aqui, não foi? E que lá, no capítulo 7 de Daniel, esses impérios são representados por um leão, por um urso, por um leopardo e por uma besta. Agora, olhe para o capítulo 13. Essa besta, que é o quarto animal, essa besta do capítulo 13, que é esse quarto animal do capítulo 7 de Daniel, ela é semelhante a leopardo, tem pés como de urso e boca de leão. Então essa besta, esse quarto império, tem características dos três impérios anteriores. Do leão, que é a Babilônia, do urso, que é a Média-Pérsia, do leopardo, que é a Grécia. Agora imagine, se você olhar para o Império Romano, ou para o Império Babilônico, foi um império nojento, ruim, perverso, mau, sanguinário. Se olhar então para a Média-Pérsia, foi um império terrível. Se você olhar para o Império Grego Macedônico, muito mais. Roma já é uma besta em natureza. Agora ela vai receber características perversas, malignas e de atrocidades dos três impérios anteriores. É uma garrafada de bestas. Sabe o que é garrafada? Você coloca raiz de todo jeito, pau e rabo de tatu e tudo. Pai, mexe. Raimundo sabe dessas coisas, né, Raimundo? Raimundo faz muito disso. Garrafada. Então imagina só que essa besta, esse império restaurado na pessoa do anticristo, é semelhante ao império grego, tem a velocidade, a força, melhor, tem a força do urso, porque os pés do urso, quando dá uma patada em alguém, cai longe, não cai? E tem a boca de leão, com as suas arrogâncias e blasfêmias contra o eterno e contra os santos. Então, 42 meses para que o diabo agora coloque, concentre todas as suas forças de todo o seu inferno contra Deus. Agora eu venço. Agora, vai ou racha. É o capeta agora mesmo, encapetado contra Deus e contra os santos. Saiba de uma coisa, hoje o diabo olha para um crente sem futuro, um crente desmantelado, ao que a Bíblia chama de servo inútil, servo negligente, servo mau. Não tem lá? Servo mau, servo inútil, servo não sei o quê. Um tanto de servo virgem imprudente, né? Aquele que esconde o talento. Todos aqueles. Então, esses crentes desmantelados. Hoje o diabo olha, ele não está nem aí para esses crentes. Nem. Até porque, entenda isso, um crente enganado é pior que um ímpio. Porque o ímpio, coitado, ele está lá, a desgraça do pecado dele. O crente enganado, ele não é melhor do que o ímpio. E ainda assim, sendo tanto quanto, porque ele não, se ele é enganado, é servo mau, inútil, negligente, a sua vida pecaminosa é tanto quanto. Só que tem mais um acréscimo aqui, ó. O seu engano religioso luta contra Deus. Portanto, é pior. Por isso que o dragão está aqui diante da mulher, ó, no Manás. Olha o capítulo 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher. Olha o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão. Então você vê a mulher e o dragão. Olha o versículo 4. A cauda do dragão arrastava dessa parte as estrelas do céu, os quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ele para na frente da mulher, está aqui, ó. Ele quer o filho. Ele não quer a mulher. O problema dele é o filho. Ele sabe que quando o filho for arrebatado, ele tem que descer. E pouco tempo lhe resta.
lhe restará então. Agora, quando esse filho escapar da sua mão, que ficar só a descendência da mulher, só o restante, ou seja, quando os vencedores subirem e ficarem aqui só os crentes desmantelados, e quando eu falo desmantelado, é importante que os irmãos saibam de uma coisa, que quando se usa o termo crente desmantelado, acho que todos aqui já ouviram essa expressão, crente desmantelado, não já? Se não já ouviu desmantelado, é como crente o quê? Quando os pregadores querem falar do crente que está rebelde, desconcertado, fala muito de crente desconcertado. O que eles querem dizer com isso? E o que eu quero dizer com isso? Tem que separar. Eles querem dizer que esses crentes não estão de acordo com o quadrado deles. Eles fazem um quadrado, e para você estar correto, tem que estar dentro daquele quadrado. Não pisa fora não, porque se pisar fora está desmantelado. E que quadrado é esse? Você não pode. Não pode o quê? Ele tem as regras deles lá, né? Saiu fora um pouquinho, está desmantelado. Quando eu falo de crente desmantelado, crente sem futuro, crente que é o servo mau, inútil, é aquele servo que não atentou para a vontade do seu Senhor. Esqueça o quadrado e procure identificar qual é a vontade do Senhor. Essa é a questão. Qual é a vontade? Querem ver uma coisa aqui interessante quando eu falo da vontade do seu Senhor? Aquilo que Ele quer, Ele tem uma vontade maior, que é a vontade, mas que essa vontade, ela se manifesta em vontades pontuais em vários momentos da existência e da vida humana. Quando alguém lhe ferir na face direita, taca na esquerda dele. Não é isso? Não. Então, conhecer a vontade do seu Senhor é conhecer a Cristo. Cristo é a vontade do Pai. Este é meu filho amado em quem me compraz. É um homem por excelência. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Estamos sendo transformados à imagem dele. Portanto, o crente desmantelado é esse crente que não procura, não é que ele não tenha, que nenhum de nós temos, mas é esse crente que não está sequer preocupado em buscar essa vontade, em se colocar, porque se colocar de acordo com a vontade de Deus, é você se opor à sua própria vontade, que é maligna. Nossa vontade é maligna. Querem uma prova disso? A vingança pertence a quem? A Deus. E o juízo? Não julgueis para não sejais. A quem pertence o juízo? A justiça pertence a Deus, o juízo a Deus, mas nós estamos constantemente julgando e condenando as pessoas. E sentenciando. Ou não? Basta alguém entrar na sua casa e roubar sua televisão. Você chegar na hora que ele está saindo com a televisão na mão. E de costas para você. Aí você imediatamente, nem que ela caia e se quebre todinha, mas você vai dar um coice bem dado nas costas, ele vai dar. Perdi, mas bati. Essa é a vida maligna do diabo, do Satanás, que está em nós. Não é o diabo que está em nós, é a vida, a natureza dele. Nós somos caídos, redimidos, é verdade, pelo sangue de Cristo. Mas o processo de libertação dessa natureza ainda está acontecendo. Então tem muita coisa ruim aqui dentro. Porque você olha para a cristandade todo dia pregando santidade, 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 porque você vê o quê? Adultério, fornicação, é só coisa que você vê. A gente espanta, pastor, você viu o pastor fulano lá, caiu? Eu falei, qual que é a novidade? Não conta a minha novidade. A história do que o padre pegou o menino, é novidade, qual a novidade disso? A história da igreja é suja. O indivíduo se espanta, né? Rapaz, eu virei crente, cheguei lá, estava pior que no mundo. Já ouviram isso? Cheguei lá, achava que todo mundo era santo, chegou lá, tá bagaceira, está feita. Bem, mas voltando ao ponto. Quando o filho varão subir, que o dragão, na pessoa desse anticristo, com todas essas características dos impérios anteriores, cheio de maldade, de perversidade, de força,
de tudo dos anteriores, tudo nele, aqui, esse diabo endiabado, endemoniado, que ele vê que o filho varão já foi e que só resta 3 anos e meio para ele ir para o abismo, ele olhar para você que ficou, aí você vai ver, varão. Aí você vai ver. Não, aí você vai ver. Porque hoje ele está quieto. O crente desmantelado não bota medo nele. Não quer saber do crente desmantelado. O crente desmantelado está a serviço dele, na verdade. Ele está gostando. Ele tem parceria com o crente desmantelado, com a igreja desmantelada. Aí ele está enganando o povo, está a serviço dele. A igreja cuja agenda é a campanha para tomar o dinheiro do povo em troca de uma vela, de um coador, de uma meia, de um óleo, de uma flor, está a serviço do capeta. Deles quem? Deles quem? A dos desmantelados? Tem que ter misericórdia, sem dúvida. Misericórdia. Lógico. Compaixão. Isso, orar por ele, tentar levantá-lo. É grave, muito grave. Tem que olhar para o desmantelado e ter pena dele. Essa é a verdade, ter pena. O que nós estamos falando aqui? Que o desmantelado que ficar, rapidinho ele se endireita. Tudo que ele nunca fez, ele fará. Fica tranquilo. Mas eu estou preocupado que é tanto engano, tanta igreja. Não se preocupa, meu irmão. Essa obra não é nossa. Deus tem uma economia, ele vai cumprir. Todo engano. Porque toda a motivação do engano no meio cristão, nessa época será tirado. Que é o feijão. É o cascalho. Ser tirado. Porque nessa época ninguém vai poder comprar ou vender. Ou seja, esse comércio, esse mercantilismo, não vai existir se não for mediante o selo da besta. E aí que está o detalhe. Todos cujos nomes estão no livro da vida, ou seja, todo crente hoje enganado, se o seu nome está no livro da vida, portanto ele é um filho de Deus, ainda que enganado, ainda que desmantelado, ele vai se despertar nessa ocasião e ele não vai receber o selo da besta. Por obra divina, tá? É graça divina que não lhe permitirá receber. Aí ele se desperta. Aí ele fará então, nesse tempo final, o que os vencedores fizeram no tempo de graça e de bonança, como os dias de hoje. Só que lá intensificado, é só 3 anos e meio para fazer o que ele podia ter feito na vida toda dele. E aí então, o trem vai ficar feio. Capítulo 13, versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Irmão, só um detalhe aqui, me respondam algo aqui. Como é que começou a história de Deus lá no início, hein? Tendo ele criado tudo, céus e terra, anjos, arcanjos, querubins, serafins, principados, potestades, tudo em perfeita harmonia. Estava tudo bem, os anjos cantando. Glória, glória, aleluia. Reinava a paz no universo. Até que um dia, o que aconteceu? O arcanjo, ou melhor, o querubim, chamado então Lúcifer, rebelou-se contra Deus. Aí começa a história da queda, não é aí? E como é que foi essa queda? Como ela se manifestou em relação a Deus? O que o diabo disse acerca de Deus? Como foi que ele conquistou a terça parte dos anjos criados? Como foi que ele falou? Pessoal, sabe que Lúcifer, tratando-se de hierarquia,
Ele era o primeiro das criaturas e o primeiro abaixo de Deus. Então, entre as criaturas todas. E Deus estava ele. Então, imagina a confiança que todos não tinham nele. Ora, ou não? É o querubim cobridor. Aquele que com suas asas, como está lá no símbolo da Arca da Aliança, em cujo centro havia a presença de Deus, aqueles querubins que com suas asas cobriam a glória de Deus. Então, o querubim da glória é aquele que cobre o rosto de Deus. É o que vê a Deus cara a cara, face a face. Diferentemente dos outros anjos que estão próximos ao seu trono, que tem 6 asas, com 2 cobrem os pés, por causa do lugar que é santo, com 2 voam, porque seus pés estão cobertos, e com outras 2 cobrem o rosto para não ver a glória. Então imagine que esse vê face a face. Então, todos falavam Deus, Deus, mas quando não falavam Deus, falavam Lúcifer, porque ele tinha aquela posição, aquele que é o próximo de Deus, o mais próximo. É aquele que fazia a ligação entre céus e terra. Era a escada de então. Quem lê, entenda. Como é que foi que ele começou a seduzir os demais anjos para que eles ficassem do seu lado e não do lado de Deus? Como é que foi? Ele falava assim, olha, Deus é tão bom. É assim que ele falava? Deus é amor. Ele começa com aquelas conversas que vocês já devem conhecer. Tem muitos satanistas, não, tem muitos luciferes no meio do povo de Deus. Tem. É aquele que chega e fica assim, você já viu? Aí começa a semear uma dúvida na sua cabeça. Quando alguém semear uma dúvida, quando alguém chega para você e fala assim, olha, sabe o pastor Alexandre? Não, o pastor fulano. E começa a semear uma dúvida quanto ao caráter, alguma coisa. Sabe o que você deve fazer? Você deve ignorar. Não quero ouvir. Não. É isso? Aí você vai ficar cego para algumas verdades que talvez estejam sendo ditas para se libertar de algo. O que você vai fazer então? É verdade, ele não presta mesmo? É isso? Você fala assim, meu irmão, mas isso é coisa tão séria, tão grave. Eu gostaria de fazer um convite ao senhor que nos traz notícia tão grave. Vamos, eu e você, conversar com o bispo. Neste momento você vai ver a intenção. Aí você vai ver. Aí é a hora de colocar assim as claras. Vocês entendem isso? Então Lúcifer, ele começa a gerar dúvidas em relação a Deus, ao seu caráter, seus atributos, sua verdade, seu propósito, seu governo, sua administração. E ao gerar dúvida, começa com a dúvida. Quando a dúvida se instaura e se estabelece e lança raízes profundas, agora, ao invés da dúvida, podemos falar claramente. E aí começa. Olha o versículo 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo de Deus, a saber, os que habitam no céu. Ou seja, isso que se dá aqui no fim da história foi o germe no começo da história. Lúcifer começou a difamar o nome de Deus. Essa é a história, que de lá se desdobra e se encerra com o homem da iniquidade fazendo o mesmo. Abrindo a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Vocês entendem isso? Por que eu citei a queda de Lúcifer? Para os irmãos saibam que a história é a mesma. Nunca mudou. E não vai mudar. Se a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, entenda que a luta do diabo também não é contra carne nem sangue. A luta do diabo é contra Deus.
Ele vai difamar o nome dele, sempre. Razão porque os filhos do reino devem orar assim: Pai, santificado seja o teu nome. Porque oramos para santificar o nome de Deus, porque seu nome tem sido profanado. Do contrário, não haveria necessidade de orar por isso. Bem, entenderam o versículo 6? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Olha. E aqui eu preciso que os irmãos entendam algo, e eu vou encerrar a parte desse versículo. Então, estamos acabando, né? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Então ela vai pelejar contra os santos. Os santos aqui são os santos selados de Israel e os santos que é a igreja que ficou aqui durante esse tempo. E quando diz que os vencesse, e aí é o momento que nós vamos perguntar: e agora? Como é que pode ser isso? Olha o capítulo 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, se Deus preparou lugar para a mulher, não parece que Deus vai abrigar essa mulher? Ou não? Ou seja, esses que ficarem serão abrigados, tem um lugar preparado. Mas agora é dito que eles serão vencidos. Olha o capítulo 12, versículo 15 e 16. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ou seja, o dragão vai colocar nações contra a mulher, perseguindo. Como o dragão não pode pegar todo mundo, que ele não é onipresente, e mesmo seus demônios também não são onipresentes, então as nações, que esses rios, serão os povos que se levantarão contra a mulher. Onde você for, vai ter alguém te perseguindo. Não tem como fugir. Mas é dito que o quê? A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Eu confesso aos irmãos que eu não sei o que significa ao certo a terra aqui. Sei o que os manuais dizem de escatologia, muitas coisas. O mais provável aqui é que a terra aqui seja a terra. Quando, por exemplo, se abrir em terremoto e o povo de Deus é salvo. O Senhor vai a terremotos em muitos lugares e vai tragando, engolindo os inimigos de Deus na fuga dessa mulher. Mais provável. Entretanto, quando dizem então que os santos serão vencidos, como você vai conciliar os santos são vencidos e Deus lhe prepara socorro? Como é que é isso? Então, quando fala que prepara socorro, quer dizer que Deus vai cercar a mulher, o seu povo, de cuidados, de provisões. Nós vamos ver posteriormente como que Deus vai usar pessoas de várias nações para socorrer o seu povo, dando alimento, remédio, abrigo, água. Lembra quando é dito lá? Estive nu e me vestistes, em Mateus 25. Estive enfermo, me visitastes, me deste remédio. Preso, foste ver-me e tal. Não, quando é que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram isso a um desses. Um desses, é específico. Pequeninos, a mim me fizestes. Então esses povos que estarão sendo julgados, essas nações, lá no trono de glória, muitos deles aqui chamados de cordeiros, ovelhas, terão socorrido o povo de Deus na grande tribulação. Vamos estudar isso ainda quando nós falamos no capítulo 14 sobre o evangelho eterno. Tenha paciência. Mas como é que é dito então que o dragão ou o anticristo venceu os santos? E vencer aqui significa então colocá-los em fuga de tal maneira que não tenha neles nenhuma resistência. Então uma coisa é não ter resistência contra o maligno, porque eles não podem. Outra coisa é o cuidado de Deus. Então, nessa vitória, ou melhor, nesse cuidado de Deus, eles são vencidos. E sendo vencidos, não são privados totalmente do cuidado de Deus. Morreu, mas morreu em Cristo, tá bom, né? Até a morte. Versículo 8 diz: e adorá-la-ão, melhor, 7.
foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos. Certo? E adorarão todos. Todos? Os que habitam sobre a terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, todos aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, adorarão a besta. Aqueles, porém, cujos nomes estão no livro da vida, serão perseguidos, vencidos, terão ainda um cuidado divino, mas não adorarão a besta. Os demais todos adorarão. Versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário que seja morto a espada. Que coisa interessante. Que versículo que não tem nada a ver com nada. Tem nada a ver com nada, de repente. Podia parar aqui, ó. Se alguém tem ouvidos, ouça. Não dava um fim bonito? Aí de repente vem. Se alguém leva para cativeiro. Vocês entendem isso? Bem, quem tem ouvidos aqui para ouvir? Entenda isso. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém ferir a espada, será ferido a espada. Em outras palavras, aquilo que o homem semear, então diz, quem tem ouvidos ouça. É como que dissesse, saiba, o seu futuro, nesse tempo, depende daquilo que hoje você faz. Se você levar para cativeiro, é um ditado, para cativeiro vai. Se ferir a espada, é necessário que seja ferida a espada. Aquilo que você faz, será. Se você amar ao Senhor, a sua palavra, a sua vontade, e persegui-la, será arrebatado. É necessário, é automático, é o resultado fatal. Tudo que você fizer é fatal. Aquilo que você faz é o que vem. Não pense que você vai ferir a espada e vai receber plumas sobre você. Não. Pode também se referir imediatamente ao próprio procedimento do homem da iniquidade, que fazendo essas perversidades todas, receberão tudo isso sobre ele. Mas como o texto não tem como precisar, porque colocou quem tem ouvidos ouça, ponto. Em seguida, vem uma advertência metafórica na forma de um ditado popular. Fica aí se aplica ao homem da iniquidade ou para aqueles que estão ouvindo a mensagem. Aqui aonde? Aqui aonde? Aqui, ó. Última frase aí do 13:10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqui onde? Aqui. Aqui é um advérbio deítico. Já ouviram falar de advérbio deítico? Em que ele não tem uma referência textual. Porque esse aqui se refere a esse tempo. Perfeito? Ao tempo profetizado. Ou podemos falar também aqui, diante disso exposto. Porque foi dito, quem tem ouvidos ouça. Você tem ouvido para ouvir? Pois aqui, nessa mensagem, nessa verdade aqui. Qual verdade? Dessa batalha. Porque aqui no capítulo 13, nesse homem da iniquidade, você tem a história da rebelião toda aqui, ó. Não pense você que Caim foi um inimigo distante de você. Caim está aqui. Porque este aqui estava lá em Caim, é um só. É o mesmo espírito de rebelião, é a mesma guerra, é a mesma arrogância, é a mesma história. E é nessa história aqui, nesse movimento de guerra contra Deus e a favor dele,
é onde se instaura a perseverança e a fidelidade dos santos ao lado de Deus. Amém?